Bom, é fato que a nova legislação acabou colocando limitações à internet que são não só inaceitáveis, mas, em boa medida, ridículas. Não vão ser cumpridas. Basta colocar um site no exterior e o problema está resolvido. Agora, eu acho que a questão da participação popular é uma questão mais ampla. E não é apenas uma questão de partidos. Aliás, crescentemente, eu acho que é uma questão menos de partido do que outro tipo de organização. Basta lembrar o seguinte: se olharmos essas conferências recentes, conferências nacionais, direitos humanos, meios de comunicação, vem agora educação, é preciso ver que as entidades que são participantes, várias delas são criadas por legislação, são entidades públicas. Os conselhos municipais são públicos. Qualquer pessoa pode participar de um conselho municipal, seja de planejamento urbano, de educação, de saúde. Não é uma conferência feita com organizações exclusivas, não são clubes exclusivos. São organizações públicas, abertas a qualquer cidadão brasileiro. Obviamente, não sejamos ingênuos ao ponto de pensar que elas não são manipuladas. Claro que são. Claro. Basta ver a coincidência entre o Programa Nacional de Direitos Humanos e o programa aprovado pelo último Congresso Nacional do PT. Os dois são idênticos. E a ideia era aquela: a sociedade civil se pronuncia primeiro, aí o partido absorve aquilo que a sociedade civil reivindica. O que não é acrescentado é que o partido já estava lá na origem da mobilização popular. Mas não há por que jogarmos fora o bebê com a água do banho. Essas organizações são públicas. Portanto, se pensamos que é necessário criar um capital político junto, sobretudo, a essas novas classes que vão emergindo no Brasil, a C, principalmente, com imensa ambição de mobilidade social, com imensa ambição de empreendedorismo, com uma diversidade religiosa muito grande, aí tem uma forte incidência de evangélicos, que vai se acentuando à medida que andamos na direção da classe E, que uma classe com enorme ambição de realizações educacionais para os filhos, é fundamental trazê-la para a participação nessas entidades, de tal maneira que, ao participar, ela comece a entender o que está em jogo em termos dos seus próprios interesses. Ninguém vai entender liberdade de empreender enquanto não tiver pela frente um fiscal de imposto de renda cerceando a sua atividade. Ou seja, o contato direto, a experiência direta de lutar por redução de impostos, por simplificações burocráticas, por interesses materiais imediatos, de tal forma que se entenda o espírito que anima essas iniciativas materiais, me parece o passo fundamental. Repito, acho que se extravasa hoje em dia muito o âmbito dos partidos, embora a sua colaboração seja importantíssima. Mas, Amaury, essas novas classes ascendentes e emergentes no Brasil, qual é o compromisso que elas têm com a questão da liberdade de imprensa, ou se isso passa longe ainda? Eu acho que passa longe ainda no seguinte sentido. O nível de escolarização é baixo, o nível de informação é muito baixo. Portanto, o nível de compreensão dessas questões ele é muito precário. Eu acho que, começando na liberdade de escolha, como muito bem acentuou o Denis, daí a liberdade de empreender, a defesa da propriedade individual. Essas são questões que são imediatamente absorvidas. A partir daí, sim, se pode avançar na direção da importância da liberdade de expressão, de pensamento. Deixa eu fazer uma pequena nota. Liberdade de expressão e de pensamento, já para aquela parcela da população que participa mais ativamente de atividades e de organizações religiosas, é muito mais acentuada. É muito mais acentuada. Ser um devoto, seja de qualquer religião, imediatamente cria na pessoa uma resistência a todas as tentativas de mudança que
tenham a ver com vida, morte e reprodução. Não é por outra razão que, quando você compara a população como um todo com os devotos evangélicos, católicos, protestantes, questões como aborto, casamento entre homossexuais e pena de morte encontram a mais forte resistência dentro da sociedade brasileira. Portanto, esses são valores de escolha, são valores de liberdade de pensamento. E outros podem ser trazidos na medida em que a população participe de organizações que lhes traga temas fundamentais para os seus interesses materiais, como a liberdade de escolha, a liberdade de empreender e o direito de propriedade.